Nesta aula, vamos explorar a interface do Fireworks. Conhecer os menus e as barras de ferramentas dispostas no software é um aprendizado muito importante. Familiarizar-se com a interface facilitará a aplicação da criatividade para criar fantásticos layouts com o Fireworks. Os principais menus são Arquivo, Editar, Exibir e Janelas. Em aulas mais avançadas, conheceremos outros menus. Esses menus são responsáveis por muitas das principais operações que o Fireworks é capaz de realizar e são acessados na parte superior do Fireworks. No menu Arquivo, temos algumas tarefas essenciais como abrir, salvar, importar, exportar e imprimir documentos. Vamos até Arquivo Abrir e abrimos o arquivo disponibilizado nesta aula. Em seguida, clicamos em Arquivo Importar, selecionamos o arquivo logo.fw.png, clicando duas vezes sobre o mesmo e, por fim, clicamos sobre o botão Importar. No menu Editar, temos acesso aos controles de edição, sendo possível inserir, copiar, colar e duplicar objetos. Duplicamos a logomarca importada para ver o resultado. Isso possibilita utilizar a mesma logo diversas vezes no mesmo layout. No menu Exibir, é possível controlar o zoom clicando sobre mais um para aumentar e menos um para diminuir. E podemos exibir réguas que definem o espaço da tela de trabalho clicando em réguas, e grades que controlam posições dos elementos em grades, mostrar grades. Deixaremos a régua em exibição. Por fim, no menu Janelas, temos o controle de configuração visual da interface, onde podemos ocultar e/ou exibir ferramentas e outros menus auxiliares. As principais barras de ferramentas dispostas pela interface são Ferramentas, lado esquerdo, e Propriedades, parte inferior. Algumas janelas, lado direito, que devem ser consideradas devido ao alto grau de utilidade são Alinhar e Camadas. Exibiremos todas essas barras de ferramentas que não estiverem exibidas na tela no menu Janelas. Abriremos agora, em Arquivo Abrir, o arquivo logo.fw.png desta aula. Em Ferramentas, teremos acesso a todos os controles do Fireworks. É a barra de ferramentas mais utilizada e indicada para auxiliar na criação e manipulação de objetos. Existem controles de seleção, de bitmap, de vetores, de web, de cores e de visualização que exploraremos ao longo do curso. Propriedades representa propriedades de um objeto, na qual controlamos informações sobre o mesmo. Quando nenhum objeto está selecionado, ele exibe a propriedade do documento. Na imagem aberta, clicamos sobre a tela de trabalho. Em Propriedades, controlamos a cor do plano de fundo e em Tela de desenho, selecionamos o fundo branco. Alteramos o tamanho da tela de trabalho em Tamanho da tela de desenho para 550 pixels de largura e 350 pixels de altura. Esse processo aumenta a largura e diminui a altura da tela sem redimensionar os objetos. Alteramos a dimensão da imagem final em Tamanho da imagem, definindo como largura 350 pixels. Esse processo redimensiona os objetos e diminui a tela para a nova largura. Ainda é possível cortar as sobras automaticamente da tela de trabalho utilizando Ajustar tela de desenho. Clicamos neste botão e percebemos que a tela de trabalho se ajusta à logomarca. Retornamos ao estado anterior utilizando o atalho Ctrl Z. Em Alinhar, teremos acesso ao controle de alinhamento dos objetos. Podemos alinhar horizontalmente e/ou verticalmente. Existem dois estados possíveis, relativo à tela de desenho, que alinha em relação à tela de trabalho,
e relativo ao objeto que alinha em relação a outros objetos. Com a logomarca selecionada, alinhamos a mesma relativa à tela de desenho em posição central na horizontal e vertical. Em camadas, manipularemos as camadas do documento, exploradas mais adiante no curso. Vamos criar um novo documento. Para isso, vamos até o menu Arquivo e clicamos em Novo, ou utilizamos o atalho Ctrl+N. Na janela Novo Documento, configuramos o tamanho da tela de desenho em 550 pixels de largura e 500 pixels de altura, com resolução padrão de 72. Definimos inclusive a cor de plano de fundo como branca. Agora importe a logomarca sobre este novo documento e centralize-a na tela. Neste aprendizado, exploramos os principais comandos da interface do Fireworks, que auxiliarão em futuros processos e atividades.